Bom, nossa aula agora vai ser sobre linguagem algébrica. É onde nós vamos iniciar a álgebra agora do 7º ano. O que é a linguagem algébrica? É o uso de letras para representar números. Foi introduzido sistematicamente por François Viète, matemático francês. Por este motivo, é considerado o pai da álgebra. Então, foi esse francês que criou os números algébricos. Como será a representação na linguagem matemática? Vocês vão ver muito a representação do tipo um número. Quando a expressão ou o problema falar um número, vocês vão representar por letras. Pode ser X, Y, Z, A, enfim. Quando a expressão ou problema disser o dobro de um número, vocês vão representar por 2x, 2y ou 2z e assim por diante. O triplo de um número, 3x, 3y, 3z. A metade de um número, vocês vão representar por uma fração, então x sobre 2. A terça parte de um número, x sobre 3, e assim por diante. A quarta parte, assim, a quinta parte e assim por diante. Um número acrescido de 8. Essa palavra acrescido quer dizer somado. Então, como que representa algebricamente? Um número, eu sei que um número eu tenho que representar com x. Acrescido, somado com 8. Então, x mais 8. 3 a menos do que esse número. Ele está dizendo que o número x está subtraindo de 3, então vai ficar x menos 3. A soma de um número com seu dobro. Bem, se lá no início eu falei que um número será sempre representado por letra, então a soma de um número com seu dobro vai ficar x mais 2x. A diferença entre esse número e 5, quando falar em diferença, vocês vão associar com subtração. Na matemática, a diferença é subtração. Então, a diferença entre um número e 5 é x menos 5. E o quociente de um número, quociente quer dizer divisão. O quociente de um número vai ficar x sobre 2, dependendo de qual número ele está dizendo, né? Se ele disser o quociente de um número por 3, então vai ficar x sobre 3. Daí vão surgir as expressões algébricas. O que seriam as expressões algébricas? São expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. Então, nas expressões nós temos alguns exemplos. E além disso, os números desconhecidos são chamados de incógnita ou variáveis. As letras não vão ter um nome específico, agora vão ser chamadas de incógnitas ou variáveis. Veja alguns exemplos de expressões algébricas. 4x mais 2y, 16y, 22x mais y menos 164x ao quadrado y. Percebam uma coisa, essa parte que está em vermelho é chamada de coeficiente, ou seja, é o número que fica ao lado da letra ou incógnita. Nesse caso do exemplo 1, você tem dois termos porque eles estão separados pelo sinal de mais. No caso da 2, ele tem um termo só, porque ele não está nem somando nem subtraindo com nenhum outro termo. No caso do exemplo 3, ele tem 3 termos, porque entre um termo e outro
há um sinal de mais e um sinal de menos. Com isso, nós iremos dar início às resoluções, primeiro encontrando o valor numérico. O que seria o valor numérico de uma expressão? Seria o resultado que se obtém quando atribuímos números no lugar de letras, ou seja, no lugar das incógnitas. Se eu tenho aqui, considere que para x eu tenho que trocar por 3 e y eu tenho que trocar por 2. Então, dada a expressão x mais 2y, onde tem x eu vou colocar 3 e onde tem y eu vou colocar 2. Lembrando que o número que está do lado de uma letra indica sempre multiplicação. Portanto, o 2 ele está multiplicando com o y e o valor de y é 2. Logo, o valor numérico seria 3, 2 vezes 2, 4, somando 3 com 4 dá 7. Então, esse seria o valor numérico de uma expressão. O que seria equações? Diferente de uma expressão numérica. São sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade entre termos desconhecidos. Ou seja, na equação, essa palavra equa significa igual. Então, ela vai ser expressa sempre ax mais b igual a 0, onde o a tem que ser diferente de 0. O que seria isso? Um exemplo. X mais 6 igual a 10. O que a equação diz? Diz que a sentença tem que ter operações e relação de igualdade. Então, tem que ter um sinal de igualdade para saber se é uma equação ou uma relação. Um outro exemplo, 2y menos 3 igual a 7, também é uma equação. X sobre 3 mais 4 igual a 9, também é um exemplo de equações. Vocês vão ver agora um conceito intuitivo de equações, utilizando balanças. Então, com relação a essa balança aqui, intuitivamente, essa balança está em equilíbrio. Logo, eu consigo intuitivamente descobrir quanto pesa cada valor dessas caixinhas X. Montando a linguagem, voltando à linguagem matemática, eu tenho que x mais x é igual a 100. Logo, x é igual a 50. Nesse outro exemplo, nós temos uma outra balança, onde temos o peso x, 2 pesos com x, 1 peso com 5 e do outro lado soma 13. Como essa balança está em equilíbrio, eu tenho que descobrir o valor de x. Intuitivamente, vocês vão atribuir valores para x. Isso pode ser por tentativa e erro, ou de cara vocês podem encontrar o resultado. Se for por tentativa e erro, se eu considerar que cada x vale 3, 5 mais 3, 8, 8 mais 3, 11. Então, não seria o 3. Se eu considerasse o 4, 5 mais 4, 9, 9 mais 4, 13. Então, intuitivamente, o valor de x seria 4. Por quê? X mais x, que eram os 2 pesos aqui, mais o 5, igual a 13. Se eu estou somando x com x, eu descubro que eu posso dizer que é 2x mais 5 igual a 13. E o 2 que está multiplicando x, eu consigo associar um número. 2 vezes 4, 8. 8 mais 5, 13. Então, eu descubro que o valor de x aí é 13. É 4, desculpa. Agora a gente vai testar o conhecimento de vocês através de uma atividadezinha com tempo que eu vou dar para vocês pensarem,
só para testar mesmo. No caso, eu estou perguntando qual o coeficiente do x nessa expressão aqui. 4x mais 1 igual a 21. Lembra o que eu falei lá na frente? O que é coeficiente? Coeficiente é o número que está ao lado da letra, ou seja, ao lado dessa incógnita x. Qual seria esse número? 4, esse de vermelho. Qual o valor da incógnita? Agora eu quero saber o valor para x, que eu atribuo para x, para essa solução, para essa relação ser verdadeira. Então, se o 4 está multiplicando o x, qual número seria que eu ia substituir o x, multiplicar com 4 e somar com 1 para dar 21? Eu vou por tentativa e erro. Se eu colocasse 4 no lugar do x, ficaria 4 vezes 4, 16. 16 mais 1, 17. Então, não seria o 4. E por tentativa e erro, eu vou considerar o 5. Porque 4 vezes 5 é 20 e 20 mais 1, 21. Então, o valor de x seria 5. E qual o valor numérico da expressão? Sabendo que o x eu tenho que trocar por 4 e o y eu tenho que trocar por 3. Qual seria o valor numérico dessa expressão aqui? 2x menos 3y. 2 está multiplicando com x. 2 vezes... Quem é o valor de x? 4. 2 vezes 4 menos 3 vezes o valor de y, que lhe é 3. Então, vezes 3. 2 vezes 4, 8. Menos 3 vezes 3, 9. 8 menos 9, utilizando a regra de sinais, seria menos 1. Então, esse seria o valor numérico. Para quem quiser jogar e testar o conhecimento, vocês vão acessar esse link que eu vou deixar lá na inscrição do vídeo. E isso vai cair num joguinho relacionado ao conteúdo que a gente estudou. Ok?